E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Boa noite, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos guie em toda a verdade, aquele que é o nosso Consolador, que o mundo não conhece, aquele que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis e nos sela para o dia da redenção. Que ele seja conosco. Hoje é um vídeo muito especial, pois iremos falar dele, o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós e nos auxilia, nos guia nos caminhos de Cristo, nos aponta para Cristo e nos instrui na interpretação da palavra dele, a palavra que ele inspirou os apóstolos e os profetas a escreverem. Hoje falaremos um pouco sobre ele, o Espírito Santo de Deus, uma das três pessoas da Trindade. Começaremos lendo o texto de Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. O cumprimento desta promessa está em Joel, no capítulo 2, no verso 28. Aqui vemos o cumprimento desta promessa. Leiamos Joel, capítulo 2. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Esses textos nos falam da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. E devemos ler mais um texto que complementa essa promessa, que é o texto de João capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que interessante, irmãos, aqui diz que o Espírito Santo habita em nós, ele habita conosco e estará em vós. Quando entendemos o que a Bíblia nos revela, ela usa metáforas e figura de linguagem para nos falar sobre o Espírito Santo, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, Deus derramar o Espírito Santo é o mesmo que o Espírito Santo habitar em nós. Ou seja, são formas de dizer que o Espírito Santo habitaria em nós. E isso é muito interessante, porque esse derramamento do Espírito, esse estar cheio do Espírito Santo, são todas formas de dizer que o Espírito Santo estaria em nós, nos guiando pelos caminhos cristãos, nos conduzindo à interpretação da palavra, a uma vida de santidade, ao reconhecimento da pessoa de Cristo, dentre outras coisas. Aqueles que não o conhecem, que negam o Espírito Santo, usam de um argumento simplista dizendo como que uma pessoa pode ser cheia da outra, como que uma pessoa pode ficar cheia de outra. O Espírito Santo é um poder, porque para ser cheio tem que ser de poder, não pode uma pessoa ficar cheia de outra pessoa. Eles usam esse argumento simplista, só que eles se esquecem que derramar, ser cheio e o Espírito Santo habitar em nós são sinônimos. E isso nos mostra que o Espírito Santo habita em nós. E essa falácia, digamos assim, que como uma pessoa pode ser cheia da outra, só é feita pelo desconhecimento de um texto, que é um texto simples e muito conhecido. Leiamos João 14:23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, como pode uma pessoa ser cheia da outra? Como pode uma pessoa morar dentro da outra? Como pode Jesus morar dentro de mim? Como pode o Pai Deus morar dentro de mim? Os irmãos que fazem esse questionamento, não como simplista um questionamento, como pode uma pessoa ser cheia da outra, eles ignoram esse texto e eles não compreendem que o Espírito Santo habitando em nós é o mesmo que Jesus estar em nós, Deus estar em nós. Ou seja, como Jesus pode habitar em mim, da mesma forma que o Espírito Santo habita em mim, como Deus habita em mim, da mesma forma que o Espírito Santo habita em mim. E o problema é que às vezes essas pessoas não entendem o que a Bíblia nos mostra sobre isso, porque se você ler este texto em uma tradução, eu irei colocar na tela o texto para vocês verem, olha como ficou mal traduzido esse texto. João 14:23. Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós iremos a ele e faremos a nossa morada com ele. Ou seja, aqui fora traduzido como faremos a nossa morada com ele. A leitura mais literal desse texto, no original, é faremos morada nele, dentro dele, faremos morada nele. Essa tradução, que é uma tradução que é forjada para negar a Trindade, traduz que faremos a nossa morada com ele. Vemos que essa tradução forjou vários textos para negar este conceito de que o Espírito Santo habitaria em nós, sendo ele uma pessoa, da mesma forma que Jesus habitaria em nós. Se você pegar essa tradução, ela traduz vários textos dessa forma. Em união comigo, ela traduz vários textos. A exemplo, João 14:23, João 14:20, João 17:23, 26, etc. Ela traduz vários textos em união contigo. Quando Cristo fala, eu estarei em vós, eu e meu Pai estaremos em vós.
eles traduzem em união convosco, né? O texto original diz que estaremos em vós, Cristo estaria em nós. Eles mudam a tradução para tirarem esse conceito de que o Espírito Santo, sendo uma pessoa, pode estar em nós. Aí as traduções que Cristo fala que estaria em nós, eles traduzem como em união conosco. E quando é o Espírito Santo, não, ele está em nós, ou seja, ele está em nós porque se ele for um poder, ele pode estar em nós. Já o Pai e Jesus, que são pessoas, não pode. Aí é união. É uma tradução forjada para que se negue aqueles que não têm conhecimento disso, que são pessoas mais simples, que acreditam em seus líderes, veem essa tradução, que é uma tradução, uma paráfrase mal feita, pegam essa tradução e veem essa dinâmica e pensam, não, o Espírito Santo é um poder, porque para estar dentro de outra pessoa não pode ser outra pessoa, tem que ser um poder. Mas eles esquecem que Jesus está em mim, está em você. Isso é muito complicado. Esse texto é um texto muito simples, é um texto que nos mostra que da mesma forma que o Espírito Santo sendo uma pessoa está em mim, Jesus também está em mim, está em você. E outro fato, que esse texto que lemos no verso 16, Jesus diz que enviaria outro Consolador. A palavra que Jesus usa ali, no grego, é allos paráclitos, ou seja, allos é outro, mas outro da mesma espécie, da mesma forma, ou seja, um apóstolo e outro apóstolo. Era outra pessoa com a mesma função, o mesmo cargo, outra pessoa idêntica, digamos assim, com função, cargo semelhante. Essa palavra allos, ela é usada sempre para outro da mesma espécie, ou seja, Jesus iria aos céus e mandaria outro igual a ele. Ele era divino, ele mandou outro que também era divino, que era Deus como ele. Ele era uma pessoa, ele mandou outro que também seria uma pessoa, uma das três pessoas da Trindade, para ficar no lugar dele aqui na Terra. E quando vemos esse allos, outro, igual a Cristo, paráclitos, essa palavra paráclitos, ela é uma palavra que não temos um equivalente correto, correspondente, assim, 100% na língua portuguesa ao significado desta palavra. A palavra paráclitos, ela significa um advogado que intercede junto a uma corte judicial. Ele intercede, ele advoga, ele pleiteia, ele argumenta, ele convence, ele demonstra argumentos, razões, isso tudo em uma corte judicial, ou seja, a função, esse paráclitos é um advogado ajudador, foi traduzido como consolador, aquele que conforta, que consola, que argumenta, que defende, isso tudo num cenário semelhante a uma corte judicial, tipo um fórum, um tribunal ali de julgamento. O Espírito Santo, como Paráclitos, faz essa função de advogado de defesa, que demonstra as provas, que convence, que argumenta, que pleiteia, que defende a causa, conforta, consola e defende a pessoa. Essa é a função. Todos esses significados estão embutidos na palavra Paráclitos. E esse consolador, tem gente argumentando, não, a gente não vê o Espírito Santo consolando ninguém, como se consolar, esse significado de consolador, fosse igual a mãe mimando a criança. Olha os argumentos desse pessoal, né? A Bíblia diz consolador, a pessoa tem que entender a semântica da palavra antes de sair argumentando. E a Bíblia nos mostra que Jesus enviaria outro igual a ele, semelhante a ele, que seria o outro ajudador, consolador, que faria todas essas funções, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo nas cortes celestiais e nos mostraria todas as nuances do pecado, nos tiraria do pecado, nos apontaria para a solução do pecado, que é Cristo, ou seja, o Espírito Santo. Essa é a função do Espírito Santo como nosso consolador, advogado, ajudador, e as pessoas às vezes, por não entenderem essa semântica da palavra e serem levadas por argumentos simplistas, não entendem isso. O Espírito Santo é outro igual a Cristo, que está no lugar de Cristo aqui na terra depois que Cristo foi assunto aos céus. Só que eles se esquecem também que quando a gente olha em 1 Coríntios 6,19, temos o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que interessante, meus irmãos, aqui diz que o Espírito Santo, que o nosso corpo é o templo, é o santuário dele, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Quando a gente olha a mentalidade judaica, a gente consegue perceber, irmãos, que na mentalidade judaica, a mentalidade do templo, da redação da Bíblia, aquele que habita em um templo, em um santuário, é unicamente Deus. Só Deus pode habitar em um santuário, só Deus pode habitar em um templo. Ou seja, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, logicamente o Espírito Santo, ao Paulo escrever isso, Paulo está se referindo ao Espírito Santo como Deus, ou seja, o templo de Deus, Espírito Santo. Ou seja, quem habita em templo? Deus. E isso é muito claro que se olharmos o Salmo 11, verso 4, temos: o Senhor está em seu santo templo. E se analisarmos outro texto, que é um texto muito conhecido, Êxodo 25, verso 8, temos o seguinte: Deus falando a Moisés, dando a ordem para construir um santuário junto ao povo de Israel. Ele diz, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, Deus dando ordem para que Moisés fizesse um santuário no meio do povo de Israel, para que Deus pudesse habitar no meio deles. E quando a gente olha no Novo Testamento, a palavra que João usou para escrever, lá se não me engano, João 1,
14 ou 1,18, que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. O verbo que João usa ali é o verbo skeno, que é literalmente, e Jesus tabernaculou entre nós, ou seja, ele se fez tabernáculo aqui entre nós, Deus se fazendo tabernáculo. E hoje vemos que o Espírito Santo habita em nós, ou seja, Deus pediu que fosse feito um santuário, Deus habitou no nosso meio e hoje Deus habita em nós. E isso é tão interessante que o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele é Deus. Isso é muito claro, pois somente Deus habitaria em um templo. E os mesmos que negam a pessoalidade e a divindade do Espírito Santo fazem também argumentos simplistas dizendo: não, o Espírito Santo não é Deus porque ele não tem um trono, não vemos menção de um trono do Espírito Santo nos céus, o Espírito Santo não é Deus. E esses que fazem esse tipo de argumento, eles se esquecem que Jesus tem um trono nos céus. E ainda assim eles não aceitam a divindade de Cristo, né? Isso é mais uma forma de tentar fugir daquilo que está claro na palavra de Deus. O trono, na cultura hebraica, na cultura semítica, ele representava poder, soberania, ou seja, desde quando a palavra de Deus foi sendo escrita, desde 1445, ali antes de Cristo, no período de Moisés, até o ano 98 depois de Cristo, no período em que a palavra de Deus foi sendo escrita, quem dominava sobre os povos era o rei. O rei, sentado em seu trono, ele julgava as nações, ele tinha domínio, poder, soberania. O trono representa isso. O trono representa poder, domínio, soberania na mentalidade, na cultura daquele povo. E vemos menções que Deus faria daqueles reis, colocaria-os sobre estrado dos seus pés. Deus faria deles o local de pisar ali, abaixo do trono, todos os reis da terra, ou seja, Deus é que é o soberano dos reis da terra. E quando vemos a dinâmica, a hierarquia na função do plano da salvação, a hierarquia nas pessoas da Trindade, a hierarquia funcional que eles não entendem também, vemos que Jesus veio à terra dizendo e sendo enviado do Pai, apontando para a glória e a soberania de Deus, para que todos que o vissem entendessem, aquele ali é um representante, é alguém do Deus de Israel. E se Jesus falasse, eu sou um Deus, eles achariam que Jesus seria mais um Deus no meio do panteão de vários deuses que existiam na época. Então Jesus veio fazendo seus milagres e prodígios e apontando para Deus, o Deus de Israel. Quando Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo veio em seu lugar e apontou para Jesus, mostrando a soberania e o poder, mostrando que Jesus é que era o soberano. Ou seja, Jesus aponta para o Pai, hierarquicamente, o Espírito Santo aponta para Jesus. Ou seja, nessa hierarquia, cada um tem sua função dentro do plano da salvação e da revelação, para que todos que ouvissem e vissem a mensagem entendessem que o único Deus, que é o Deus que as Escrituras nos mostra, é o Deus de Israel. E quando a pessoa aprofundasse mais nas Escrituras, ela entenderia que esse Deus é um Deus formado, é um Deus que subsiste, né, a linguagem certa, que subsiste, a gente fala composto, mas é uma forma didática, é um Deus que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todos que vissem qualquer um dos três falando, se manifestando, saberia, esse é o Deus de Israel. Essa é a dinâmica hierárquica da manifestação, da redação dos textos sagrados que o pessoal nega e não entende. E aqueles que fazem esse argumento de que o Espírito Santo não tem um trono, se ter um trono for um requisito para ser Deus, então eles têm que aceitar a divindade de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se ter um trono nos céus é um requisito para ser Deus, para marcá-lo como Deus, temos vários problemas. Jesus prometeu 12 tronos aos apóstolos, então já vemos aí que terá 12 tronos aos apóstolos, então será que são 12 deuses? Vemos que a menção de 24 anciãos sentados em seus tronos no céu. Será que temos 24 deuses no céu? Se ter um trono é sinônimo de ser Deus, então temos problemas. O pessoal às vezes eles pegam detalhes e querem transformar o detalhe na revelação completa e conclusa de tudo, né? E ignoram a revelação, as nuances da revelação, de toda a revelação, e pegam um detalhe para tentar justificar o injustificável. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele é um ser divino. Quando olhamos em Atos 2,17, fala que o Espírito Santo diz, falarei brevemente. Em Atos 13,2 também fala que o Espírito Santo diz. Em João 16, 13 e 14, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ou seja, olha que texto interessante, que fala que o Espírito Santo, que ele guiaria, fala que ele anunciaria e fala que ele anunciaria aquilo que ele ouviria. Ou seja, já temos um texto que fala que o Espírito Santo diz, outro que ele anunciaria, que ele guiaria, que ele ouviria. Olha quantos atributos são aplicados ao Espírito Santo. Além de falar que ele habita em um templo, que é o nosso corpo, ou seja, Deus apenas que habitaria em um templo. Em João 16,8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele convence o povo do pecado, da justiça e do juízo. João 14, 26 diz o seguinte:
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, ele ensina, ele faz lembrar, ele anuncia. Olha quantos adjetivos, quantas faculdades, digamos assim, o Espírito Santo tem para que eles neguem e digam que ele não é uma pessoa. Vejamos mais alguns textos. Atos 16:6 fala que ele impede, que o Espírito Santo impede, divide Paulo e Barnabé, ele os impede de partirem, de irem para um determinado lugar. Em Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, ele se entristece, ele pode se entristecer. Isso também é uma faculdade, é um atributo que o Espírito Santo tem de poder se entristecer, que aqueles que negam a pessoalidade, a divindade do Espírito Santo, que negam literalmente o Espírito Santo, ignoram esta faculdade do Espírito Santo. E vemos mais, Isaías 63:10 diz o mesmo, até quando que eles contristariam o Espírito Santo de Deus, entristeceriam o Espírito Santo de Deus. Romanos 15:30 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ou seja, no amor do Espírito Santo. O Espírito tem amor, ele ama. Isso é interessante de notarmos que o Espírito Santo, essa é mais uma das faculdades do Espírito Santo. Em Salmo 104:30 temos o seguinte: envia o teu Espírito e eles são criados, e assim renova a face da terra. Ou seja, esse texto aqui está falando dos grandes animais marinhos, que Deus envia o seu Espírito e eles são criados. Quem estuda hebraico sabe que o verbo bará só admite como sujeito, praticante de uma ação, o próprio Deus. Ou seja, o Espírito Santo sendo enviado, ele cria e renova a face da terra. Ou seja, ele cria, o Espírito Santo é criador. Isso é um atributo que é dado somente a Deus. E o verbo bará é também utilizado somente para Deus, é que é utilizado para o Espírito Santo. Romanos 15:13 diz o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, aqui diz no poder do Espírito Santo. Veja comigo, irmãos, o Espírito Santo, se ele fosse um poder, como que ele teria poder? Como que os leitores entenderiam isso? No poder do Espírito Santo. Vemos que o Espírito Santo ele não é um poder, ele tem poder. Esse texto jamais teria sentido se o Espírito Santo fosse entendido como um poder pelos escritores e pelos ouvintes dessas cartas, ou seja, no poder do poder, ou no poder do poder que tem o poder. Não tem lógica o Espírito Santo ser um poder, ele não é um poder, ele tem o poder. Isso é claro na palavra de Deus. E quando vemos também em 2 Coríntios, a gente vê que o Espírito Santo ele é onisciente. 2 Coríntios 2:10. Nós, porém, sabemos dessas coisas porque Deus enviou o seu Espírito para as revelar a nós. O seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus a não ser o próprio Espírito de Deus. Olha que texto interessante. O Espírito Santo ele prescruta as profundezas de Deus, o coração de Deus. E o Espírito Santo ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E aí novamente os que negam o Espírito Santo usam aquele argumento simplista. Não, quando Jesus falou a respeito da sua vinda, ele disse que ninguém saberia o dia e a data de sua vinda, somente o Pai. Naquele momento, irmãos, o pessoal, os apóstolos, mal conheciam Jesus. Se ele fosse explicar isso, ele tiraria o foco dos apóstolos, os apóstolos não entenderiam, eles não estavam entendendo nem quem era Jesus, quanto mais quem era o Espírito Santo. Eles iam falar, quem é o Espírito Santo? Se Jesus explicasse, não, ninguém sabe o dia e a vinda, apenas o Pai e o Espírito Santo, e eu perderia todo o foco que Jesus queria passar, que era que ninguém, ser humano nenhum, sabe o dia, a data da vinda de Jesus. Ninguém sabe. Nenhuma criatura, nem os anjos do céu. Apenas o próprio Deus sabe o dia da vinda, o dia, a data e hora da vinda de Jesus. É esse o foco da mensagem. O pessoal não consegue entender o básico, que os apóstolos vieram ter conhecimento do Espírito Santo após Atos 2, quando eles receberam de verdade o Espírito Santo. Aí sim eles conheceram melhor a pessoa de Cristo, conheceram melhor o Espírito Santo, os seus olhos se abriram depois da ressurreição de Cristo. Eles não entendem, não, aqui eles querem textos, é difícil demais a interpretação de quem quer negar o que está claro nas Escrituras. E temos vários outros textos, vemos Hebreus 9:14 dizendo que o Espírito Santo é o Espírito eterno, Hebreus 3:7-11 diz que o Espírito Santo, o nome dele é Yahvé. Leemos esses textos. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse,
Estes sempre erraram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse texto, irmãos, é uma citação direta de um salmo que diz, Salmo 95, 6 aonde? Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, e aparece o tetragrama sagrado, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostados com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ou seja, o Espírito Santo é dito que ele disse, ou seja, o Espírito Santo é o Yahvé que disse essas coisas. O texto é paralelo, ou seja, o Espírito Santo é Yahvé. YHWH é o tetragrama sagrado, e eles negam isso também. E quando a gente vai olhando mais textos, o vídeo está ficando um pouco longo, vemos que o Espírito Santo, em Romanos 8, 8 a 10, ele é tido como sendo de Deus e sendo do Pai. Ele é uma união das três pessoas, ele que une as três pessoas. É interessante essa dinâmica do Espírito Santo da Trindade, em Romanos 8, 8 a 10. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que interessante, o Espírito é de Deus, olha ele de Cristo. Verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha que interessante, o Espírito Santo ora é mencionado como sendo o Espírito de Deus, ora é mencionado como sendo o Espírito do Pai. Se o Espírito Santo fosse um poder, então esse poder é do Pai e é do Filho, então é um poder compartilhado. Então o Pai e o Filho, é interessante, até se entender o Espírito Santo como poder, temos problema, que esse poder é o poder do Pai e do Filho, é o mesmo poder. Entendem? O pessoal não consegue, eles fazem essa afirmação para negar a pessoalidade divina do Espírito Santo, mas não entendem o problema que está por trás da afirmação que é feita por eles. E é um problema difícil de resolver. Mas temos mais textos que diz claramente que o Espírito Santo é onipresente, diz que ele, no Salmo 139, 7, diz que ele, para onde fugirei do meu Espírito? Se vou para tal lugar, o Espírito está. Se vou para tal lugar, o Espírito Santo lá está. Em 1 Pedro 4,14 diz que ele é o Espírito da glória. Quando vemos em Isaías 40, 12 a 14, fala que ele é onisciente e onipotente, pois com quem ele tomou conselho, quem instruiu o Espírito de Deus na vereda do juízo, na criação de todas as coisas. Isaías 40, 12 a 14, leia em sua Bíblia, mesmo aquela que é adulterada para negar a trindade, a divindade de Cristo, a pessoalidade, a divindade do Espírito Santo. Mas leia em qualquer Bíblia para você ver. O Espírito Santo, ele é Deus. Quando lemos em Atos, no capítulo 5, verso 3, vemos isso claramente. Aquela passagem quando Zafira e Ananias venderam o terreno e reteram parte do terreno e disseram que deram tudo como oferta, mas ficaram com uma parte. Aí Pedro diz, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ou seja, o texto diz que eles mentiram ao Espírito Santo. E logo em seguida diz, você não mentiu a homem, você mentiu a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. É claro, esse texto é claríssimo falando sobre o Espírito Santo. E essa menção da Trindade ela é vista em textos simples que as pessoas negam e ignoram. Se o Espírito Santo é um poder, não tem como entendermos o texto da fórmula batismal que diz batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Por que batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito? Se o Espírito Santo fosse um poder, bastaria dizer batizar em nome do Pai e do Filho, pois o poder do Pai já estaria incluído no Pai, porque batizar no nome do Pai, no poder do Pai, na glória do Pai, na presença... Não faz sentido. Essa menção tripartida, porque o Espírito Santo é uma pessoa distinta das outras duas, ou seja, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. É usado artigo ali para as três pessoas, ionoma, em nome das três pessoas. Não é admissível em nome. É tipo você antigamente fazer uma compra, vou fazer uma compra no nome do meu pai, em nome de uma cadeira, em nome de um ser imaterial. Não tem como. Essa ideia de em nome de algo que não exista, que é um poder, em nome de uma pessoa, um ser pessoal. Por isso, essas tripartições nos mostram que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus. Vemos menções claras às três pessoas separadamente, as três pessoas juntas, e vemos nessas tripartições que são três pessoas que formam, que compõem, que subsistem, que é o nosso Deus, o único Deus. O nosso Deus é um Deus único, composto, formado, o único Deus que subsiste em três pessoas. E os que negam a Trindade, negam tudo isso que dissemos aqui, que o Espírito Santo vê, convence, fala, ouve, intercede, divide, separa, pleiteia, consola, né, no Paráclitos ali, que ele ouve, que ele entristece, ele tem amor, ele tem poder, ele não é poder, eles negam tudo isso
para dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. E negam os textos que dizem claramente que ele é Deus, como o texto de Atos 3, e negam essa tripartição que mostra que estão em pé de igualdade as três pessoas dentro da divindade. E eles negam tanto que é o mesmo que dizer que tem um animalzinho peludinho, bonitinho, com bigodinhos. Esse animal, ele anda no telhado à noite, tem 4 patas, um rabo peludo, ele é peludinho e ele faz miau. Mas ele não é gato. Então eles fazem isso, negam tudo e não aceitam a divindade do Espírito Santo. Espero que esse vídeo tenha ajudado, ficou um pouco longo. Que o Espírito Santo de Deus, que é o único que pode nos guiar em toda a verdade, nos guie a entendermos quem é Ele. Aquele que é o único que, se pecarmos contra Ele, esse pecado não tem perdão. Podemos pecar contra Deus, contra Jesus, mas não podemos pecar contra o Espírito Santo, pois a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado imperdoável. Se ele fosse um mero poder, por que dizer isso? Que o Espírito Santo de Deus nos guie em toda a verdade.